Imagine só, a música de abertura já anuncia um noticiário repleto de reviravoltas que vão sacudir o tabuleiro global. Putin pede socorro a Trump, Moscou admite que não dá conta da crise e joga a responsabilidade para Washington. Mas o que Trump realmente pretende com essa conversa? Enquanto isso, uma nova linha de frente se desenha na política internacional. De repente, líderes inesperados assumem o controle, culpados são apontados e verdades inconvenientes vêm à tona. A reação do mundo? Você precisa ver. A Europa já não tem o Orbán como seu maior obstáculo. Agora, o imprevisto pode fazer todo o plano de transferir os ativos russos congelados para a Ucrânia desmoronar. E a energia na Rússia? O sistema elétrico está sob pressão, com ataques que se multiplicam e atingem alvos cada vez mais estratégicos. Esses são apenas alguns dos fatos mais explosivos desta noite. Você quer saber o que realmente importa com exclusividade e sem rodeios? Então acompanhe as notícias mais urgentes e relevantes do dia. Trazemos os acontecimentos na Rússia, Belarus, Ucrânia e no mundo antes de qualquer outro veículo, de forma clara e direta. Tudo o que você precisa entender para começar o dia bem informado. Drones ucranianos atacaram simultaneamente várias regiões da Rússia, mirando também infraestruturas críticas de petróleo e energia. O governador de Yaroslavo confirmou que alvos em 2 distritos do estado foram atingidos, causando danos leves, mas já contidos. Durante a madrugada, sirenes de alerta ecoaram pela região, e o aeroporto local suspendeu suas operações. A governadora de Belgorod relatou que drones foram abatidos, mas seus destroços caíram sobre áreas residenciais. Canais ucranianos afirmam que um dos ataques alcançou uma usina térmica em Oriol. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Donald Trump soltou uma bomba retórica contra o novo prefeito de Nova York, Eric Adams, mas foi além. Acusou toda a ala progressista do Partido Democrata de estar entregando o país ao comunismo. Em um discurso inflamado no Fórum Americano de Negócios em Miami, o ex-presidente não poupou palavras. Se querem saber o que os democratas no Congresso pretendem fazer com os Estados Unidos, basta olhar para o resultado das eleições em Nova York. Eles colocaram um comunista no comando da maior cidade do país, disparou. Eu sempre disse que nunca teríamos socialistas por aqui. Mas nem isso, pulamos direto para o comunismo. Trump ainda brincou, dizendo que a Flórida logo se tornaria o refúgio de americanos fugindo do regime vermelho em Nova York. Segundo a CNN, essas foram suas primeiras declarações após a vitória de Brandon Johnson, um democrata de 33 anos que se identifica como socialista e venceu com 50,4% dos votos, derrotando tanto o ex-governador Andrew Cuomo quanto o republicano Curtis Sliwa. Johnson, o primeiro muçulmano a ocupar o cargo, defende pautas como transporte gratuito, controle de aluguéis e impostos mais altos para milionários. Sua postura crítica em relação a Israel já gerou polêmica em uma cidade com a maior comunidade judaica fora do Oriente Médio. Seja pela origem, pelo local onde vivem ou de onde vieram, eu lutarei contra qualquer forma de discriminação, prometeu. Agora a batalha política se transfere para as ruas de Manhattan, e Trump já classificou a eleição como uma vitória do fanatismo. Mas o que mais chama atenção é a relação entre o ex-presidente Putin. Trump afirmou que o líder russo teria lhe pedido ajuda para encerrar uma guerra que, segundo ele, a Rússia não consegue resolver há uma década. Por que começaram isso? Questionou Trump em uma entrevista, sugerindo que conversou com Putin há 2 semanas. Dizem que tentamos resolver essa guerra por 10 anos, mas não conseguimos. Agora é com você, teria dito Putin, segundo Trump. O americano ainda ironizou a ONU, chamando-a de organização impotente diante do conflito na Ucrânia e de outras crises que, segundo ele, só foram resolvidas após seu retorno à Casa Branca. Se as palavras de Trump se confirmarem, o mundo pode testemunhar um dos movimentos diplomáticos mais surpreendentes da história recente. Um presidente dos Estados Unidos, conhecido por suas ameaças duras contra Moscou, se tornando o mediador de um acordo de paz para Putin. Enquanto isso, Washington prepara uma jogada estratégica na Ásia Central, mas não mais em nome da democracia, e sim dos metais raros que sustentam a indústria tecnológica global. O interesse dos Estados Unidos na região cresceu após a China restringir as exportações de terras raras, essenciais para eletrônicos e defesa. Agora, Trump planeja transformar países como Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão em fornecedores alternativos, reduzindo a dependência de Pequim e enfraquecendo a influência russa. Um encontro no formato 5+1 está sendo articulado, com a presença de Trump e dos líderes centro-asiáticos.
Analistas preveem que o acesso a esses recursos estratégicos será o tema central, muito mais do que discussões sobre energia ou segurança. Durante o governo Biden, os Estados Unidos já haviam abordado a questão da segurança energética na Ásia Central. Agora, o foco é puramente econômico e geopolítico. A guerra na Ucrânia dificilmente será discutida em detalhes, mas Trump pode pressionar os países da região a não servirem de rota para burlar sanções contra a Rússia. Para Washington, essa é uma chance de ampliar sua influência em um território historicamente dominado por Moscou e Pequim. Para as nações centro-asiáticas, é uma oportunidade de ouro. Ao equilibrar relações com Estados Unidos, Rússia e China, elas ganham margem para negociar em múltiplas frentes. Os líderes da região aceitaram o convite de Trump sem hesitar, afinal, em um cenário geopolítico tão volátil, até mesmo 1 quilo de terras raras pode valer mais do que discursos vazios. Trump já anunciou que pretende visitar os 5 países no próximo ano, em uma viagem que promete ser longa e repleta de negociações. É uma oportunidade empolgante e o início de uma nova era em nossas relações com a Ásia Central, declarou. Mas nem tudo são flores. Um obstáculo inesperado ameaça o plano europeu de usar os ativos russos congelados para financiar a Ucrânia. A Bélgica, que abriga o principal depósito de títulos russos na Europa, impôs condições que podem travar todo o processo. O primeiro-ministro belga teme que o país seja obrigado a indenizar Moscou caso os recursos sejam transferidos para Kiev. Quanto mais adiarmos essa decisão, mais complicado ficará. Precisamos de soluções claras para evitar problemas legais no futuro, alertou. O plano da União Europeia prevê um empréstimo de 140 bilhões de euros para a Ucrânia, mas sem o aval da Bélgica, tudo pode ir por água abaixo. E o tempo está se esgotando. E como se não bastassem os obstáculos legais, a Bélgica agora exige garantias ainda mais rígidas para liberar os ativos russos. Bruxelas insiste que o desbloqueio só acontecerá após o fim da guerra e o pagamento de reparações à Rússia, mas os belgas não se contentam com promessas vazias. Eles querem proteção absoluta contra riscos financeiros e judiciais, e não aceitarão menos que isso. Afinal, quem arcaria com as consequências se Moscou processasse a Europa por confisco ilegal? A resposta é clara: ninguém está disposto a assumir essa responsabilidade sozinho. E não para por aí. A segunda exigência é eliminar qualquer possibilidade de veto, seja da Hungria ou de outros países que possam sabotar a decisão. A Comissão Europeia já estuda mecanismos para contornar bloqueios, mas a verdade é que, sem consenso, o plano pode desmoronar antes mesmo de decolar. A terceira condição é ainda mais dura: a Bélgica quer que os demais Estados-membros compartilhem os riscos financeiros. Ou seja, se a Rússia exigir a devolução dos ativos ou se advogados do Kremlin conseguirem provar irregularidades nos tribunais, todos terão que arcar com as perdas, não apenas Bruxelas. Enquanto isso, Volodymyr Zelensky não esconde a urgência. Para ele, usar os recursos russos congelados é a maneira mais rápida de sustentar a Ucrânia na guerra. Cada dia de atraso é uma vitória para Putin, alertou o presidente, pressionando por uma solução imediata. Do outro lado, o presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, reafirma o compromisso da UE em financiar Kiev por pelo menos mais 2 anos, mesmo que as negociações com a Bélgica se arrastem. Mas até quando a paciência durará? E se os problemas internos da Europa já não fossem suficientes, a Geórgia resolveu jogar mais lenha na fogueira. Em uma declaração surpreendente, o Ministério das Relações Exteriores do país acusou a Ucrânia de sabotar sua candidatura à União Europeia. Segundo Belize, Kiev teria conduzido campanhas contra a Geórgia em 2022 e 2023, justamente quando o país buscava o status de candidato. Ninguém escondeu isso, todos sabiam, afirmou a ministra, ressaltando que apesar de apoiar politicamente a Ucrânia desde o início da guerra, a Geórgia se recusou a impor sanções à Rússia para evitar conflitos e ameaças à segurança nacional. A declaração caiu como uma bomba em Bruxelas. A Comissão Europeia já havia criticado duramente a Geórgia em seu último relatório, acusando o país de retroceder nas reformas democráticas. A chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, foi ainda mais direta. A Geórgia é candidata apenas no papel. O embaixador da UE em Tbilisi, Pavel Erksinski, pediu que as autoridades tratassem o documento como um alerta sério. Mas o governo georgiano rebateu, chamando o relatório de infundado e politicamente motivado. Agora a acusação contra a Ucrânia pode ser o golpe final na relação entre Tbilisi e a Europa, um sinal claro de que o país está se afastando do Ocidente.
Enquanto a política se enreda em disputas, a guerra continua a produzir histórias que parecem saídas de um roteiro de Hollywood, mas com consequências reais. Angelina Jolie, em uma missão que mais se assemelhou a uma operação secreta do que a uma visita humanitária, cruzou a fronteira ucraniana sem aviso prévio às autoridades. A atriz, que atua como embaixadora da ONU, entrou no país a pé e seguiu diretamente para Kherson, uma das regiões mais perigosas do fronte. O que deveria ser um gesto de solidariedade se transformou em um pesadelo quando seu motorista, o voluntário Dmitry, foi detido pelas Forças Armadas ucranianas. Dmitry, instrutor de sambo de combate, foi levado a um centro de recrutamento e recebeu uma convocação para o serviço militar, apesar de ter um atestado médico que o isentava de funções de combate. Desde então, sua família não tem notícias dele. A pergunta que todos fazem é: como uma estrela global como Jolie acabou em uma zona de guerra sem coordenação com as autoridades? E por que seu acompanhante foi preso logo após o encontro? A ONU e as instituições oficiais permanecem em silêncio, enquanto a história ganha contornos cada vez mais obscuros. A realidade, afinal, supera qualquer ficção. E em meio a tantos impasses, uma coisa é certa: a guerra na Ucrânia não é apenas um conflito militar, mas um campo minado de interesses, disputas e consequências imprevisíveis. Cada decisão, cada atraso, cada acusação pode mudar o curso da história. E o tempo, como sempre, não está do lado de quem espera.